O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar essa homilia com essa carta valiosíssima de Paulo a Timóteo, que tem inúmeras recomendações de Paulo a seu discípulo, a seu companheiro na missão, a seu colaborador na missão de evangelizar, e que é muito importante também para nós. Timóteo, meu querido filho. Paulo estava preso, e ele manda uma carta para Timóteo. Dou-vos graças a Deus quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo está sofrendo, Paulo está preso, Timóteo está à frente de algumas das comunidades e ele está sofrendo perseguições, e depois nós vamos ver de quem ele estava sofrendo perseguições, e lágrimas nos seus olhos. E Paulo sabe disso porque os discípulos iam levando para Paulo na prisão também o que estava acontecendo em cada comunidade, e Paulo logo escreve para Timóteo, para que Timóteo não se perca. Veja, e ele intensifica algo muito importante aqui. Recordo-me da fé sincera que tu tens, Timóteo. Paulo reforça que Timóteo tem uma fé, uma grande fé, mas que é fruto de 2 mulheres. Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lóide, e tua mãe, Eunice. E ele diz: sem dúvida, assim, a tua fé é a mesma que elas tinham, sua mãe e sua avó. Paulo se impressionou com a fé destas 2 mulheres quando as conheceu, porque eram mulheres que tinham desejo de escutar a palavra, e não só de escutar, mas praticavam a palavra. E mais do que isso, ensinaram aquele jovem Timóteo a mesma fé que elas tinham. Que maravilha quando a fé é passada do seio familiar, dos pais para os filhos, dos avós para os netos. Quando essa fé ali, ela é gerada e é germinada e é regada dentro da casa, dentro da família. Que bonito quando isso acontece. As vocações, elas precisam ser geradas e regadas dentro de casa. Muitas vezes os jovens têm um encontro pessoal com o Senhor, mas isso muitas vezes nem é fruto de dentro de casa. Às vezes Deus os encontrou porque queria encontrar, mas que não conheceram os valores cristãos, morais, dentro de casa. Mas é importante reforçar aqui, porque é triste ver que nos dias de hoje a carência de evangelização dentro do seio familiar, de rezarem juntos, de ali, ao sentarem na mesa juntos, rezarem, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, pela providência de Deus diária, de rezarem juntos, de lembrarem dos mandamentos de Deus, de lerem a palavra de Deus ali em família.
E isso vai gerando, isso vai sendo regada a vocação dentro do seio familiar. E aqui eu lembro lá do Deuteronômio, quando falava-se dos mandamentos e da lei de Deus dentro do seio familiar. Veja, gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma as minhas palavras, Deus falando. Prenderás as vossas mãos como um sinal, a palavra de Deus, e lembrarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos, a palavra de Deus ante os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes dela, seja em vossa casa, seja quando estiverem em viagem, quando vos deitares, quando vos levantarem. Veja, a oração matinal, a oração noturna. Quando acordar, ali os pais estavam com os filhos para fazer a oração inicial. No final da noite, a oração ali no fim do dia. Quando estiverem, sejam viajando, sejam em casa. Escreve nas ombreiras e nas portas da tua casa a palavra de Deus, os mandamentos, sabe? Que estejam fixados dentro do seio familiar, para que multipliquem os teus dias e multiplique os dias dos teus filhos na terra, que o Senhor jurou dar aos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Veja, será abençoada a casa que tem tudo isso aqui que o Deuteronômio fala, e tem também como exemplifica a fé da mãe e da avó de Lloyd, que foi a fé necessária para que ele fosse o evangelizador que foi. Se observares fielmente os meus mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor, andando em seus caminhos, apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará diante de ti todas as nações que queiram destruir-te. Lembre-se, o Senhor sempre é misericórdia para todos, mas aqueles que no seu seio familiar, na sua vida, deixam o Senhor entrar, reinar, Deus faz maravilhas. Paulo continua falando a Timóteo. Por esse motivo, Timóteo, por causa das tuas lágrimas e por causa também da tua fé, que eu sei que você tem a fé, eu exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não vos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo por Deus. Reaviva a chama do primeiro amor. Quando Paulo ali impôs as mãos sobre ele dizendo, reaviva dia após dia. E aí, usando do Deuteronômio, reaviva quando tu acordares, quando te deitares, na tua casa, seja onde for, quando estiveres viagem de uma cidade para outra evangelizando, coloca sobre os teus olhos, sobre a tua fronte a palavra de Deus. Escreve no teu coração, na tua alma, a palavra de Deus. Lembra do dia que Deus te encontrou e reaviva a chama. E aqui eu olho para vocês e digo, quando Deus te encontrou, ontem nós celebrávamos o encontro de Deus com Paulo, a conversão de Paulo, e aqui eu digo para vocês, renovem cada dia o dia que Deus te encontrou, a chama do primeiro amor, reaviva dia após dia, encontrando-se diariamente com esse Deus que te ama, para que isso cresça, porque se não renovar essa chama do primeiro amor dia após dia, vai esfriando, e se não vai renovando, corre-se o risco de como Timóteo ali sofrendo perseguições em lágrimas e na tristeza, uma tristeza crescer e não busca reavivar essa chama, corre-se o risco de se perder. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Um dia o Senhor falou, se te envergonhares de mim aqui, lá, Deus se envergonhará de ti. Que possamos proclamar com a vida e não tenhamos vergonha de anunciar o Cristo. E veja como eu disse, por que é que Timóteo estava em lágrimas? Por que é que Timóteo estava a ponto de enfraquecer na fé? Veja, estavam surgindo falsos mestres, falsos doutores da lei, pseudos profetas dos últimos tempos, homens que surgiam, que se assemelhavam-se a cordeiros, mas a sua pele era a pele de cordeiro, mas eram lobos ferozes. Esses eram aqueles que estavam surgindo, que se diziam de Deus,
falsos mestres, falsos doutores, mas que estavam causando discórdia dentro do seio da comunidade. E aqui, com isso, eu parto para o Evangelho. O Senhor escolheu 72 discípulos. Os enviou de 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. Primeira coisa a destacar, continuação da homilia de ontem, né, da festa da conversão de São Paulo. São Paulo como imitador do Cristo. Ele que disse, me imitem, podem me imitar porque eu imito Cristo. Veja, ali quando Jesus envia os 72 discípulos, Ele diz que os envia à sua frente nos lugares onde Ele mesmo deveria ir. Veja, imaginem as cidades que estavam esperando Jesus chegar. E aí aparece um mísero discípulo de Jesus. Todos esperando o Messias, todos esperando o Cristo que fazia milagres, prodígios e sinais, que curava os doentes, que dava vista aos cegos, que expulsava os demônios daqueles que estavam possessos, esperando Jesus, e chega um discípulo dele. 2 em 2. Chega 2 discípulos ali. Imaginem a decepção daquelas pessoas. Meus irmãos, da mesma forma, Deus nos envia de 2 a 2 para estar no lugar onde Ele devia estar, para sermos imagem do Cristo aonde estivermos. Mas veja que quando Ele envia de 2 a 2, Ele dá o poder. O poder não é dos 72, o poder é de Cristo. O poder é o poder do Espírito Santo que agia em Cristo e que naquele momento Jesus impõe as mãos e oferece o mesmo poder, para que eles ajam não na pessoa deles, mas na pessoa do Cristo. Aonde Ele devia ir, estavam de 2 a 2 em cada cidade. E nós sabemos o quanto aconteceu no final ali, eles até se alegravam, porque os espíritos imundos, quando eles falavam no nome de Cristo, eles saíam, e curas eram feitas no nome de Jesus. Mas eu quero trazer algo importante aqui. No mesmo Evangelho, Jesus diz que os envia como cordeiros para o meio de lobos. E aí eu volto lá em Timóteo, que lá na comunidade estavam surgindo falsos profetas que se diziam de Cristo, mas que eram lobos ferozes que estavam no meio da comunidade. Jesus fala aqui no Evangelho que manda os discípulos para o meio de lobos ferozes. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Eu quero que vocês guardem isso. Qual é a primeira coisa que o discípulo de Jesus deve portar e oferecer no lugar onde for enviado? A paz. O Senhor envia, e a primeira coisa que identifica o discípulo de Cristo, a paz esteja nessa casa. O discípulo é portador da paz, porque ele é portador do Espírito. Nós somos templos do Espírito. E onde habita o Espírito, habita a paz que vem do Espírito. E onde o discípulo chega, que está como se fosse o próprio Cristo, a primeira identificação é a paz. Veja, pode estar, hoje nós em dia, podemos estar com um crucifixo no pescoço, com uma camiseta mostrando que é do Cristo. Se dentro não estiver portando a paz, a tua mensagem não vai valer de nada. A mensagem do Evangelho, ela só vai fecundar os corações quando essa mensagem partir de um coração que esteja cheio, repleto e portador da paz, portador do Espírito Santo. Por que quero me deter nisso? Porque nesses tempos nossos de hoje, tem surgido muitos que foram chamados pelo Senhor para anunciar, mas que não estão anunciando a paz, mas estão anunciando a discórdia. Isso é só ver aí. Acredito que não seja a intenção deles de causar discórdia, mas estão anunciando errado. Mas o que temos visto são escolhidos de Deus, que estão usando do combate, que estão usando de discussões sem fim, se agredindo às vezes um com o outro, às vezes Jesus mandava de 2 em 2. E hoje nós vemos às vezes 2 evangelizadores que foram chamados pelo Cristo para anunciar, e os 2 estão discutindo entre si,
causando discórdias no meio da comunidade, às vezes causando divisões, porque não estão anunciando verdadeiramente o Evangelho do Cristo. Não anunciam, às vezes até querendo anunciar o Cristo, às vezes no próprio púlpito, e ao invés de anunciar o próprio Cristo, vem causando discussões, divisões no meio da comunidade, que era para gerar, em primeiro lugar, a paz, o discernimento. Onde houver paz, existe a presença do próprio Espírito. Onde existe divisão, discussões sem fim. Às vezes nós vemos nas redes sociais cristãos, católicos, que deviam juntos anunciar o próprio Cristo, e nós vemos anunciar divisão. O discípulo de Cristo é identificado primeiramente pela paz, e assim deve agir como Cristo anunciava. Lembre-se, quero lembrar aqui um dia que Jesus estava ali anunciando, chegaram a multidão de discípulos, depois chegaram doutores da lei, fariseus, como sempre acontecia, e eles quiseram incendiar Jesus para que Jesus se voltasse contra o Império Romano, contra o imperador. E o que foi que eles fizeram? Jesus é permitido pagar imposto a César, o imperador? Impostos altíssimos, impostos que os pobres não conseguem pagar. E Jesus disse: trazei-me a moeda. De quem é a imagem que está aqui? De César. Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja, naquele momento, os doutores da lei, fariseus, saduceus, estavam querendo incendiar Jesus para que Jesus se voltasse contra o império. Jesus poderia ter feito um discurso contra o poder de Roma, poderia ir contra o imperador, que estava errado, incendiando o povo para uma revolução armada, como muitos esperavam de Jesus, que o Messias fosse alguém que viesse com armas. Jesus poderia ter incendiado o povo pela luta. Jesus poderia ter incendiado. Peguem as armas e vamos atacar Roma. Mas Jesus fez diferente. De quem é a imagem? De César. Dai a César o que é de César. Mas a Deus, dai a Deus o que é de Deus. Em nenhum momento Jesus perdeu a paz que habitava dentro dele. Quando Jesus, em 2 ocasiões, Jesus ficou irritado não, mas ele agiu de uma forma mais ali, porque naquele momento que ele chegou no templo, e estavam os mercadores dentro do templo vendendo, mas ele ficou bravo por quê? Porque os que deveriam estar à frente, doutores da lei, ali deixaram que o templo fosse invadido pelo comércio, e Jesus disse: não façais da minha casa, da casa de Deus, um covil de ladrões e salteadores. E em outro momento que Jesus chama os doutores da lei, fariseus e saduceus de raça de víboras, de lobos ferozes, porque eles falavam uma coisa, ensinavam uma coisa e não viviam aquilo que ensinavam. Lobos em peles de cordeiros. Mas se entrardes em alguma cidade e não receberem, saindo pelas praças, dizei: até o pó que se vos pegou na vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Jesus não disse para os 72 discípulos que quando recusassem a palavra, quando eles chegassem na cidade, recusassem a palavra, recusassem o anúncio, ele não disse para brigar, para discutir, mas ele disse: saia da cidade, sacuda os pés. E ainda Jesus fala: e falem para eles que o reino de Deus está próximo. Em nenhum momento ele disse para brigar, para discutir, mas ele, no final, ainda diga que o reino de Deus está próximo e que eles precisam da conversão. Mas fala também: se eles te acolherem, a paz reinará. Mas se não acolherem, a paz retornará para vós. Gravem isso. Se aqueles não te acolherem, não brigue, não discuta, não cause discórdia nem divisão, porque a paz que eles não acolheram volta para vós. O discípulo sairá daquele lugar em paz e não revoltado. Aquele que é discípulo vai permanecer em paz, por mais que o outro esteja como um lobo feroz. Muitos têm esquecido que a paz é o termômetro de se está anunciando verdadeiramente o Cristo. A paz é o termômetro de que nós somos portadores do próprio Espírito.
São Francisco de Sales dizia uma frase, que o barulho não faz o bem, e o bem não faz barulho. Onde existe barulho, onde existe discórdia, onde existe divisão, é porque não existe um anunciador da paz. Por mais que aquele foi escolhido, mas se não está trazendo a paz, se está causando barulho, ele está precisando ser portador novamente do Espírito que não está sendo. Quem vos ouve, a mim ouve. Veja, nós precisamos ser o outro Cristo, como eu falei ontem na festa de São Paulo. Quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que enviou. Os discípulos voltaram alegres, dizendo: Jesus, os espíritos imundos saíam, muitos eram curados, e Jesus disse: não vos alegreis porque os espíritos imundos saíam, mas os alegreis porque vossos nomes estão escritos nos céus. O que é anunciador da paz, que é outro Cristo, que está sendo verdadeiramente um evangelizador, levando a paz, portador do Espírito, esse já está com o nome escrito nos céus. Mas cuidado, meus irmãos, porque mesmo sendo escolhido do Senhor, nós podemos nos perder, muitas vezes pelo orgulho, por uma vaidade. Às vezes está anunciando, quer ser bem visto, quer seguidores, e corre-se o risco de perder naquilo que é essencial no anúncio. Anunciar o Evangelho da paz, que traz a conversão não por meio de palavras, de discussões, mas por meio do anúncio do Evangelho em si. Porque nós não somos aqueles que convencerão as pessoas. O profeta é aquele que é somente a boca. A palavra, o verbo, o que sai, a palavra, não somos nós, é o próprio Cristo. Nós só somos instrumentos. Mas os pseudos profetas esquecem de anunciar o Cristo, esquecem do Evangelho e anunciam a si mesmo, anunciam as suas ideias e vai perdendo o povo, como lobos em peles de cordeiros. Então, cuidados, meus irmãos, lembre-se, o anunciador do Evangelho, aquele que anuncia o Cristo, ele é portador da paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.